A ideia é que eu e o Lucas aqui a gente vai apresentar uns pontos sobre o filme e depois a gente vai respondendo as perguntas também ou vai conversando aí com quem estiver comentando aí, o Lucas vai anotando aí também as coisas pra gente ir colocando na conversa. E aí, é, a ideia da live surgiu porque a gente assistiu, né, o filme e ficou nessa instigado para conversar, né? Sobre o filme, o cinema do Spike Lee e tal. Também o momento, né? Do, dos protestos, do Black Lives Matter e tal. Aí a gente propôs, né? pro Mirante, e a gente achou que o Mirante ia ser o lugar massa pra gente fazer isso. Pra fazer esse debate aí, essa conversa sobre o filme. E, e no caso aí a gente vai conversar um pouco sobre o cinema do Spike Lee, né? Aí, e também sobre o filme, assim. Para começar, eu sou o Janderson, né? E o Lucas aí, para quem não sabe, né? Quem não geralmente não tá nas sessões do Mirante. A gente vai começar falando assim do cinema, assim, do Spike Lee. O Spike Lee ele é um cara ele é um cara importante assim pro cinema negro, de todo o mundo, assim, ele é uma referência porque ele é talvez o cineasta negro assim de carreira mais longa e mais produtiva assim, tanto dentro de indústria e premiações, assim, ele é uma referência e principalmente pelo cinema que ele propõe, assim. Ele é um cara nasceu no Brooklyn, né? Nasceu no Harlem, na verdade. Então ele nasceu ali no meio nos anos 50, no final dos anos 50, então ele nasceu no meio de um bairro que é multicultural, de presença negra muito forte, de muita forte a presença tanto negra quanto latina e quanto de outros povos, assim, os italianos são muito presentes. Então ele nasceu no meio desse lugar extremamente multicultural e também muito forte politicamente e e artisticamente, né? Porque é onde saíram vários artistas e vários líderes políticos, né? Inclusive. É o bairro onde, por exemplo, nasceu o Malcolm X, né? Então ele nasceu nesse meio que era nesse meio muito forte, inclusive, e que está dentro da própria família, né? Assim, o pai dele é um músico de jazz, o Bill Lee, e inclusive está presente nos filmes do Spike Lee do começo de carreira, assim. O Bill Lee fazia as trilhas, ou as músicas deles eram trilhas dos, dos, dos filmes de Spike Lee, assim, no começo da carreira dele. Então, ele nasce. A minha tá aqui, só que a minha ainda tá. A minha canequinha ainda tá aqui, embrulhada ainda. E a minha eu tenho medo de quebrar. Aí. Então, o Spike Lee, ele nasce muito forte, assim, nessa relação com a política, com a música, né? Então, ele nasce num movimento, assim, ele faz parte praticamente de um movimento, assim, cultural é, ali da comunidade negra ali do Harlem. Então, nisso, o Spike ele foi para academia, ele estudou cinema, ele também dá aula de cinema, inclusive. Então, ele, para ganhar caneca, ele é exclusivo. Aí, inclusive a caneca que tá quebrada é o apoio que tá, sei lá. É a caneca para O, sumidades apenas. Só as sumidades ganham.
Rafael é sumidade também, né? Então, são mais sumidades. Aí na próxima leva, quem sabe, né? Aí. Então, entrando nisso, é o Spike Lee, o cinema dele carrega toda essa carga assim, política e cultural do Harlem. Tanto que os primeiros filmes dele, o School Days, o Faça Coisa Certa, todo aquele início de carreira dele no final dos anos 80, que é onde, quando ele estoura assim, pro cinema é, americano e cinema mundial, ele está falando sobre o Harlem, sobre a comunidade do Harlem e sobre, sobre as vivências dessas pessoas. E não deixa de falar de ser um cinema político nisso, porque aí ele vai também questionar muitas coisas da própria sociedade americana, assim, principalmente do racismo, e do próprio cinema americano, porque o Spike Lee ele se utiliza muito do cinema clássico americano, mas ao mesmo tempo ele carrega a quebra ele articula uma linguagem que está propondo uma quebra dos estereótipos marcados dentro do próprio cinema americano, assim. Ele usa de referência a televisão, o próprio cinema clássico americano que traz essa carga dos estereótipos racistas, e aí ele incorpora muitas vezes isso ao cinema dele para quebrar essas lógicas dessas narrativas, assim. Então, o Spike Lee, desde o começo de carreira, ele está querendo propor assim outros tipos de narrativa, outros tipos de olhares sobre os Estados Unidos, principalmente, porque os filmes dele, eles são muito inquietos, eles são muito cheios de informações, ele está sempre em conflito, os personagens. Então, os filmes dele, eles são sempre eles não, eles parecem muito, às vezes, incompletos na sua forma, assim, mas ao mesmo tempo essa é uma forma dele demonstrar esse próprio viver dessa vivência negra dele lá nos Estados Unidos, que era caótica, que era muito aflorada, assim, né? Então, eu acho assim, pensando nesse começo de carreira dele, assim, ele começa muito assim querendo apontar essa esse universo assim do Harlem e dos Estados Unidos ali das lutas políticas, né, nos Estados Unidos. E Lucas, ia falar do Kit, né? Que é uma coisa o cinema do Spike Lee é muito presente, assim, desde o começo, né, Lucas? Sim, então, tem isso, né? Eu acho que uma pessoa que pega um filme do Spike Lee e reclama de certo exagero, tanto narrativo quanto um certo exagero imagético, um exagero da fotografia, da direção de arte e até da música mesmo, é porque não tá por dentro, né? Acho que pessoas que às vezes tá vendo pela primeira vez ali o Infiltrado na Clã ou até o Destacamento Blood mesmo, que são filmes que desde o começo, desde o primeiro filme, Spike Lee usa dessas referências, das referências do Blaxploitation, né? Que é o cinema negro independente, classe B, na classe dos Estados Unidos. Pega aquele cinema B, né? E junto com elementos da televisão que estereotipavam personagens negros, principalmente nas séries de televisão americanas, e dá uma luz sobre isso. É claro que ele continua com aqueles elementos, muitas vezes elementos do clichê, elementos do kit, né, do brega, mas ele dá uma luz sobre a perspectiva da negritude, né? Então é outra vibe assim, que ela apresenta. E eu acho que o Jean falou sobre o Malcolm X, né, que também era do bairro, mas eu acho que o Malcolm X é uma figura central para entender a carreira do Spike Lee, assim, as suas obsessões
e principalmente no tratamento dos personagens, né? Porque eu li esse livro aqui, né, a biografia do Malcolm X, Malcolm X, Uma Vinda de Reinvenções, e a gente vê que a figura do Malcolm foi uma referência muito forte para o Spike Lee, porque é como se essa pessoa, o Malcolm, ele fosse, ele simbolizasse junto os fragmentos dos personagens que são os protagonistas, os antagonistas de todos os filmes de Spike Lee, né? Numa vida só, o Malcolm consegue ser o gangster, né? O religioso, o cara em conflito, o militante político, né? O cara que buscava uma união entre as negritudes, por mais que fosse crítico de muitos outros líderes, né? Como do Martin Luther King, por exemplo. Então é como se Spike Lee, né? Nasceu em 55, nasceu ali 9 anos antes do assassinato do Malcolm X. Então é como se ele é como se ele Chico, é verdade, né? Eu esqueci o nome, Dolemite, né? Que é um filme da Black Exploitation também. Então é Isso é o como se Dolemite. o Spike Lee pegasse, é como se o Spike Lee pegasse toda essa alma da encruzilhada do Malcolm X, né? Em que o Malcolm X é como se fosse mesmo essa pessoa da encruzilhada, né? Nesse tempo exúnico, né? De tudo ao mesmo tempo, de pensar várias coisas, de estar em várias frentes. E é isso que o cinema dele também representa. É por isso que você vê personagens negros em conflito, né? Por mais que estejam juntos para um, para um fim, mas cada um tem o seu ponto de vista. Então isso não diz apenas sobre o Malcolm contra o Martin Luther King, por exemplo, contra, né? Mas diz muito sobre o Malcolm, os Malcolms que existem. Então eu acho que entender a figura do Malcolm X é entender muita coisa do cinema do Spike Lee, que obviamente que é, passou a sua final de infância para a adolescência já lendo a autobiografia, né? Então é como se a autobiografia do Malcolm X fosse uma pedra angular no cinema do Spike Lee. É como se a partir dali, e a partir da Motown, a partir da música soul, e a partir do rap, que é uma outra referência do Spike Lee, né? Que não, o Spike Lee não é o cara que ele rouba do rap e da cultura hip hop pro seu cinema. É diferente. A questão do Spike Lee é que ele surge junto com o movimento hip hop. Né? Então, aqueles elementos ali que a gente vê já nos primeiros filmes, Faça a Coisa Certa, né? E a direção de clipes que ele fez, né? Já no início da carreira, comerciais, de publicidade e tudo mais, tudo isso é porque ele surgiu mesmo junto com o rap. Então, não é só referência, né? É de fato tá ali tudo alinhado. Então, eu acho que todos esses elementos, prestando muita atenção, principalmente no Malcolm X, na música também, acho que iluminam para ter essa visão meio ampla da obra dele, né? É, e no, quando a gente pega assim, estudos culturais assim, para estudar, e a gente vê, por exemplo, o Stuart Hall, que fala das representações, de representação e identidade, ele fala que tem uma citação dele que ele fala que o problema das representações negras é a simplificação. Então, eu acho que aí o que o Spike Lee faz é justamente colocar em outro lugar essa questão da representação negra. Assim. Ele vai complexificar essas representações e nos filmes dele sempre os personagens estão vivendo contradições, ou eles estão sempre em tensões, ou eles estão sempre em hierarquias diferentes. Então ele está sempre querendo complexificar essas relações dos personagens aí. E também a psicologia desses personagens, a construção desses personagens, né? E quando a gente vai falar por exemplo, do ele vai falar uma multiplicidade que nasce também que acaba virando uma diversidade, assim, né? Ele acaba dizendo que pô, a população negra é diversa nas suas complexificações aí, nas suas tensões e hierarquias que existem, assim, e nas próprias contradições que elas existem, assim. Então, quando a gente pega o Mookie, por exemplo, do Faça a Coisa Certa, o Mookie ele é
em teoria, ele seria um cara que tá desleixado pra luta, ou que ele só quer lá trabalhar, ou ele não quer muito trabalhar, não quer muito, tá meio preguiçoso e tal, mas ao mesmo tempo ele é o cara que instiga a baderna lá no final a quebra tudo lá no final do faz coisa certa, né? Assim, então os personagens estão Sim. sempre numas contradições e, e mudanças de rotas, assim. Então, desde o começo, assim, o Spike Lee tá trabalhando nessa questão da representação negra, assim, nessa questão da quebra dos estereótipos, porque o estereótipo, às vezes, eu acho que no Spike Lee acaba virando a chave de entrada, tipo, a gente reconhece aquele personagem pelo estereótipo e tal, e a gente vai entrando nele, só que depois a gente vai vendo que ele vai entrando em outras fases, assim, ele vai se contradizendo, ele vai fazendo outras coisas e a gente vai quebrando esse estereótipo do personagem, assim. Ou mais pra frente a gente vê que o personagem ele é o estereótipo, ele é outra coisa. E aí ele vai entendendo o que ele quer dizer dentro do filme, né? E aí eu acho que Isso. o Spike ele vai acompanhando muito as fases, tanto do próprio cinema, assim, americano, assim, que ele começa muito indie, autorreferente a Black Exploitation, a séries de TV e tal, mas aí ele vai entrando na indústria de cinema americano, ou pelo menos eu acho que ele, ele queria entrar de alguma forma, porque eu acho que os filmes dele foram populares. Eles são filmes eles são filmes pop, assim, né? E aí, quando a gente fala de música, ele está falando sempre de artistas muito reconhecidos, assim, dentro da música americana. Ele está sempre falando de personalidades muito reconhecidas. O cinema dele é de fácil assimilação, assim. Eles são sempre são sempre figuras muito populares, né? Ele está sempre falando da galera ou mais pobre ou daquelas que a gente é muito fácil de reconhecer, assim, dentro da das nossas vivências, assim, de público. Então, eu acho que o cinema dele sempre se propôs popular e eu acho que ele também queria entrar na indústria de alguma forma para poder ganhar um público cada vez maior, eu acho Uhum. assim. Então, eu acho que quando ele acompanha essas fases, ele vai do final dos anos 80 e anos 90 ali fazendo aqueles filmes indie assim dele, mas aí já nos anos 2000 ele começa a, a entrar na indústria de cinema americano mesmo, assim, a fazer filmes dentro da lógica de produção, muitas vezes até de Hollywood mesmo, assim. Então, é quando ele faz Última Noite, o Plano Plano Perfeito, Perfeito, 2006. o, o Old Boy, né, a adaptação de Old Boy, que é mais pra frente, que aí são filmes que estão dentro dessa lógica, e paralelo a isso, ele vai fazendo muitos documentários também, assim, ele vai entrando também dentro desse cinema de documentário, que aí os documentários ele fazia proposta política mesmo, assim, de pegar algum acontecimento político que acontecia dentro da sociedade americana e falar sobre ele, ou de homenagear algum músico, algum artista americano que ele tinha como referência. Ele já fez filmes sobre Michael Jackson, sobre o qual foi o outro artista? Músico? Esqueci agora. É, Não lembro. Eu lembro Michael Jordan, Mike Tyson, ele faz filme né? sobre sobre essas figuras negras, né? Documentários. De fato, que acabaram sendo muita referência, assim. Então ele vai trabalhando nessas lógicas também de indústria e
e de documentário, assim, que eu acho que ele fez o documentário, ele viu o documentário, ele vai entrando na linguagem de documentário, e eu acho que ele vai assimilando isso aos filmes dele também, aos longas de ficção, no caso, né? Sim. Que aí, que aí vai entrando na fase mais recente dele, assim, que é nessa fase dentro do streaming, né? Começa ali no Shrek, que é da Amazon, e depois ele vai para Netflix, que é aí que ele vai com, com Ela o quer tudo, Bloods, a série. ela vai ele vai readaptar, né? Ela quer tudo para o formato de série, e depois ele vai fazer o Bloods com a Netflix. E ele também, nesse meio, ele faz o Infiltrado na Clã, que é um filme de estúdio também, né? Da Universal, se não me engano. Então, em paralelo a isso, ele vai acompanhando o movimento negro, né? O movimento negro americano, que ele, que é, que ele vai se moldando as fases dele e que ele acontece dentro e ele começa a rolar uma nova efervescência dele assim a partir do Black Lives Matter, né? E aí que interessante porque isso bate com a entrada dele também dentro dos serviços de streaming na Amazon Prime, quando ele faz o Shrek, assim. E o Shrek é meio que tipo ele falando sobre o Black Lives Matter, né? Assim, é meio que ele querendo falar o que é o Black Lives Matter e dentro das viagens dele, assim, né, também, porque ao mesmo tempo o filme é uma adaptação de uma peça grega, né, onde as mulheres fazem uma greve de sexo, né, assim. Então, ele ao mesmo tempo tá fazendo as viagens dele, mas ele também ele tá ele tá querendo contar a história do movimento negro americano. Eu acho que o Shrek é meio que o um marco assim do que ele quer falar sobre o Black Lives Matter, né? Ele tá fazendo parte assim desse movimento de alguma forma. Porque o Black Lives Matter, ele é um movimento muito forte também culturalmente, né? Muitos artistas fazem parte, muitas figuras públicas assim, né, no geral da Isso. figuras negras, né, da sociedade americana assim fazem parte, então principalmente artistas. Então, eu acho que ele quer contar um pouco dessa parte, assim, eu acho que aí ele vai fazer também no Bloods, né? Sim. E o próprio Shrek, né? Pra quem nunca viu, que o filme tá lá no Prime Video. E acho que depois a gente até coloca aqui nos stories os filmes do Spike Lee que estão no streaming, né? E o próprio Shrek, ele é tão, assim, um comentário tão atual do Black Lives Matter que o filme ele já assimila a fundação do movimento Black Lives Matter foi feito por mulheres, né? As mulheres que iniciaram o movimento organizado e tal, então elas que começaram. E o filme reflete isso, né? O filme tem as mulheres que se juntam e fazem greve de sexo, porque os caras estão se matando e tal. E a violência está muito grande, muita bala perdida, né? Um filme que faz um comentário sobre essa questão das armas também, né? Tem uma cena com o padre, faz um discurso e é praticamente um manifesto, que é uma das características do cinema do Spike Lee. É como se em certo momento parasse a narrativa, né, do filme, a narrativa dramática, e o personagem, né, o Spike Lee falasse através do personagem, como se fosse um manifesto, um ensaio com essa urgência política, né? Então, existem essas pausas nos filmes, mas que é interessante porque elas não quebram o ritmo do filme. De tão exagerado que é. Tudo é exagerado, então, obviamente que um discurso político no meio de um filme também vai ser exagerado, né? Faz parte, tudo faz parte ali do universo narrativo, do universo cinematográfico dele. Mas ao mesmo tempo, o Shrek, por exemplo, né, que é um filme que fala muito sobre sexo e tal, mas ele ainda tem aquela lógica heteronormativa, né, que todo o cinema do Spike Lee é nessa. E o Spike Lee foi muito criticado, principalmente no começo, pela representação das mulheres e também até
só usar os homens como protagonistas, né? Fazendo comentários pontuais e assertivos assim sobre a condição do homem negro e a condição da mulher negra também, mas né, sempre que retratava as mulheres tinha um vacilo ali, tinha uma coisa. E aí como resposta ele fez o próprio Chirac, né? E o Ela Quer Tudo, a série também, de certa forma, é um modo de tentar se reinventar, de tentar buscar outros elementos, personagens femininos, personagens queer também, só que entra no Ela Quer Tudo, né? O Chirac não tem. Inclusive seria muito interessante se tivesse uma abordagem não heteronormativa assim no Chirac, que é um filme bem legal. E aí depois ele já parte para o da Five Bloods, né? O Destacamento Bloods, que é o filme que a gente vai comentar hoje, assim. Foi lançado dia 12, agora na Netflix, e ele narra essa história dos remanescentes, né? Os 4 Bloods que voltam para o Vietnã, soldados negros americanos que voltam para o Vietnã para pegar os restos mortais do seu líder, né? Que é o personagem interpretado pelo Chadwick Boseman. E não à toa é o Pantera Negra, porque ele é um personagem messiânico. E aí o personagem daquela forma, não apenas pelo exagero do Spike Lee, mas é como se ele fosse o ícone negro perfeito. É como se ele fosse de fato o Jesus negro, já que ele é enquadrado no filme, em alguns momentos assim, no contra-plongé, contra-luz e tal. Aí é como se ele fosse de fato um Messias, porque ele é a junção de todos esses líderes, né, negros que morreram jovens, como o Malcolm X, o Martin Luther King, né, e o Medgar Evers. É como se ele simbolizasse os panteras negras, né, os muçulmanos nacionalistas, os evangélicos, todos eles juntos numa figura. Só que eles não vão apenas para pegar os restos mortais do Storm Norman, né? Eles vão atrás de um tesouro que eles esconderam, né, durante a Guerra do Vietnã. Tesouro esse que inicialmente eles iam levar para os Estados Unidos para ajudar aos negros, né? Eles iam com um tesouro para ajudar na luta e dá a entender que eles iam até inclusive patrocinar a luta armada, patrocinar os Panteras Negras. E chegando lá, bom, acontece uma série de coisas e inicialmente esse desejo coletivo de levar a grana, né, de levar o ouro para a população negra, para a comunidade. Aí parece que 40 anos depois isso some para um discurso individual, para querer o dinheiro para si, né? Inclusive o filho do personagem do Delroy Lindo, né, do trumpista, o filho também quer o dinheiro para ele. Então todo aquele ideal coletivo dos anos 60, né, foi substituído ao comercial aqui. Marília Mendonça agora. O Eita, tá discurso... travando. Foi? Estão me ouvindo bem? Todo discurso coletivo ele vai se tornando individual, né? Tá, Então o que tá importa agora é a travando grana aqui. e tal. Fala tu então. Mas era isso, né? Falar esse plot, né? E pro Vietnã atrás dessa grana e tal. Pra mim quem tá travando é o Jean, é tu, Jean, que tá travando pra mim. Travou aqui pra mim. O pessoal tá ouvindo aí? Tá ok? Vocês ouviram o Lucas? Quem é que tá travando, Maísa? Spikezinho, quem é que tá travando aí? Eu ou o Jean? Ah, sim, ela falou da Bell Hooks, né? Ah, é, de fato, a Bell Hooks foi a principal, assim, a, a Ah, isso, principal, isso. assim, crítica, assim, que apontou esses problemas, assim, da questão de gênero, assim, nos filmes do Spike Lee, né? E Uhum. ela, assim, criticou desde o começo, assim, Sim. no Ela Quer Tudo do filme, ela já escreveu um artigo criticando essa questão dessa representação feminina. Tem um texto dela, inclusive,
É, Tem no Olhares Negros, né? Tem no Olhares Negros, ela já fala do Ela Quer Tudo e tal. no Olhares Negros, no livro da Bell Hooks, e também no catálogo da, sobre o Spike Lee, da mostra Spike Lee que o IMS fez em 2016, parece, ou foi do ano passado, não lembro, que é, tem esse texto da Bell Hooks sobre Ela Quer Tudo, fazendo essa crítica, o texto lá dos anos 80 dela já, criticando assim o Spike Lee nessa questão. E de fato a série parece ele querendo se retratar e querendo tratar as mulheres e até o público LGBT mesmo é, é, de uma outra forma, de uma outra maneira, tanto que as, rote, as roteiristas da série são todas mulheres, né? E ele é só o diretor, né? Ele, no caso, e artisticamente ele condena assim, a direção, mas a mesa toda é de mulheres, assim, de roteiro. Então, eu acho que ele meio que queria se redimir. E eu acho que a série tem uns errinhos assim também nisso aí, continua. Mas eu acho que o Spike Lee, ele também é uma pessoa que está muito aberta assim, a crítica e entender assim, essa discussão. Eu acho que é próprio cinema dele, é uma demonstração disso, assim, né? Ele é um cara que procura se melhorar, e se modifica, assim, constantemente, assim, né? E aí, voltando pro Bloods, né, que é interessante o plot, de fato, do caso que o Lucas falou, de que eles vão lá, que eles vão lá com a intenção de recuperar o corpo do Storm, né, do companheiro de guerra deles. Só que eles também vão com uma segunda intenção, né, e que é muito interessante pensar nisso dentro das próprias lógicas de filmes de guerra, né, assim. A guerra em si, ela se diz ter um propósito nobre, muitas vezes a libertação dos povos ou algo desse tipo, mas a gente sabe que ela tem geralmente ela tem interesses que geralmente estão ligados muitas vezes ao capital, né? Assim, então eles vão lá com um objetivo nobre, mas eles também têm o objetivo do próprio dinheiro. E a gente durante o filme vai entendendo porque eles precisam desse dinheiro, né? Porque basicamente todos eles estão ferrados assim de vida. Eles estão e que eles demonstram muito também uma decadência da própria dessa luta dos anos 60, desse momento, acho que até o Spike Lee até fazendo um comentário até sobre velhice, eu acho. Que eu acho que é sobre ele mesmo, eu acho. Que é que ele tentando falar sobre essa, essa mudança de visão contemporânea, que antes eles estavam totalmente articulados com a luta, a Bia falou da utopia, né, da luta, que eles iam pegar o dinheiro e investir na luta e fazer tudo, e depois quando eles voltam de fato para pegar o dinheiro, eles vão em volta da ganância, né, do bem próprio, do individualismo, assim. Cada um quer fazer alguma coisa com aquele dinheiro ou tá brigando para dividir aquele dinheiro ali, e pessoas vão se entrando dentro querendo o dinheiro, né, dentro da, da companhia dele. É o filho do Daryl Lindo que quer uma parte, é depois o é depois o, o empresário francês lá do Vietnã, que quer dinheiro também. E aí vai se tornando de fato o interesse da guerra, né? Que é o interesse da guerra é Todo sempre a mundo, né? ambição pelo o capital, e aí vai. Eu acho que acaba virando o filme de guerra nisso aí, né? Que aí ele vai trazendo uma guerra pro contemporâneo, né? Ele vai pega aquela guerra que aconteceu uns 50, 60 anos atrás e vai trazendo ela contemporânea, assim, né? Sim. E
você vê como o dinheiro no filme, né, por exemplo, não é em papel, é ouro mesmo, né? Já para fazer essa relação com as guerras do século XIX, relação com o colonialismo, né? Justamente o personagem do Jean Reno, que é o francês, o cara que representa o capital ali, o mercenário, mas é também uma espécie de empresário. E a própria francesa, né, a personagem, junto com os caras lá do antibomba, tem um plano muito significativo, que é já no final do filme, quando eles estão esperando o francês com os capangas do Vietnã chegarem, né, para atacar eles. E o filho do personagem, do protagonista, né, do personagem do Delroy Lindo, o novinho, ele tá conversando com a francesa, né? Então o Spike Lee enquadra aquele enquadramento que é característico do filme dele, que é colocar os personagens de frente para a câmera, né? Então quando ele filma o filho do Delroy Lindo, o fundo tá todo escuro, né? Porque eles estão dentro daquela formação lá, daquela fundação antiga. O fundo dele é escuro. Aí quando corta pra francesa, pra mulher branca, atrás dela tá o ouro que eles colocaram, né? Empilharam. Atrás dela tá o ouro, né? O fantasma do colonialismo, o neocolonialismo, né? Por mais que ela seja uma personagem que tá nessa espécie de redenção, mas que também é uma espécie de culpa branca ali, tem certa crítica nesse sentido. Mas tem essa dinâmica entre os personagens, né? E a dinâmica do dinheiro entre todos os personagens. O dinheiro não opera da mesma forma para eles, né? Cada um, até entre os personagens negros mesmo. Tem um que era dono de uma empresa e tal, e tá falido, só usa o nome dele, né? Aí tem uns caras que tem um pouco mais de grana, outro é médico e tal. Então tem toda essas diferenças, né? Da forma como o dinheiro vai ali chegando em cada um, né? Isso, e a Bia falou aqui que Tô vendo. eles acabam Sim. repetindo a lógica, né, do colonizador. De fato, eles acabam, mas dentro da próprias contradições deles, assim, eles acabam, no final, acaba esse dinheiro tendo algum motivo, algumas servindo para luta de alguma forma, né? Então, acho que só na questão por exemplo, na divisão mesmo, quando ocorre pro final, que o Delroy Lindo, ele acaba indo sozinho mesmo, assim, no meio do mato, assim, eu acho que ele tá dando um exemplo muito específico, assim, sobre esse momento, assim, contemporâneo, assim, até do neoliberalismo, assim, que ele tá falando do individualismo, né? Assim, o, essa figura aqui, ela vai continuar dentro do individualismo. Se eles antes eles estavam unidos pela luta, hoje eles estão separados, eles estão cada um na sua vida, eles estão cada um pensando no dinheiro dentro da sua ideia, mas no final ainda acaba rolando alguma conciliação e mesmo assim o Delroy Lindo ele não faz parte dessa conciliação, ele tá preso ainda a esse individualismo, essa ideia neoliberal e que ele vai se perdendo dentro da própria loucura dele, da própria viagem dele, né? Da própria crise traumática dele mesmo, que ele vive, né? E o Darryl Lindo, ele é um personagem muito... O personagem do Darryl Lindo, ele é uma figura muito interessante, porque ele, de fato, ele tá lá todas as coisas que a gente falou aqui, as contradições, a atenção e hierarquia. Ele é uma representação contemporânea daquilo que o Spike Lee queria tá dizendo desde o começo lá da carreira dele, dos personagens negros e tal. Então ele tem a contradição de ser um cara que era da luta e hoje é trumpista, assim, topado. Ele tava lá na campanha do Trump, votou nele, usa o boné do Make America Great Again. Ele tem um filho que estuda estudos africanos, né? Ele é um professor de estudos africanos, né, na escola, né? Que é ligado a movimentos sociais. Ele tem e ele não
tem uma relação muito boa com esse filho, que aí ele trata das hierarquias, né, dentre esses personagens negros, né, e que tá toda hora, e o Daryl Lindo é o personagem que evidencia a tensão, ele tá toda hora em tensão com os personagens. Até o personagem que ele tem mais afinidade, né, que é o outro, qual é o nome do outro personagem, que eu esqueci o nome dele, que é o outro personagem que tem mais destaque, né, que aqui tem a filha vietnamita. Sim, deixa eu ver aqui o nome Ele, dele. até nesse personagem que ele tem mais relação, ele também tá sempre em tensão. Então ele é um personagem que ele tá sempre em tensão e que essa tensão ela também nasce do próprio trauma dele, né? Assim, Sim. do trauma pós-guerra, assim, e que ele vai o Otis, isso mesmo. Então dessa relação dele com o Otis. Então ele ao mesmo tempo ele tá falando dessa desses personagens traumáticos pela guerra, mas ele também está falando da população negra, né? Americana que apoiou o Trump e apoia ainda muito assim, e geralmente é uma ala muito conservadora assim de pessoas negras e de muito mais velha assim, né? Por exemplo, o Black Lives Matter mesmo, ele é reconhecido por ser um movimento muito jovem, né? Assim, é de uma juventude assim, né? Então ele é um personagem, o personagem do Daryl Lindo, ele é toda essa complexidade aí que ele quer falar sobre esse povo negro aí que tá vivendo esses traumas das piores formas, eu acho assim também, né? Porque eles também estão se perdendo, né, dentro dos caminhos dele. Então, quando ele faz aquele negócio do filme de separar ele e cada vez mais entrando na loucura dele, né? E que ele faz aquela cena que é muito bonita, assim, que o Daryl Lindo começa a falar pra tela, né? O texto, assim, que no final ele acaba vendo o, o fantasma do Storm, né? Que é essa figura messiânica mesmo, né? Assim. Aí ele também ele tá fazendo um comentário sobre essa comunidade negra, assim, né? Que tá apoiando o Trump e tal. Mas ele também está falando sobre, ele não está negando essa vivência negra, né? Ele está dizendo assim, ela é uma vivência que existe e a gente tem que lidar com ela, né? Tipo, essas pessoas negras que apoiam Trump, que é racista e é xenófobo e é tudo que a gente não odeia, mas ele está lá, elas existem, né? E eu acho que quando ele coloca esse personagem, inclusive, como protagonista, né? Eu acho que ele é a figura central assim, do filme, eu acho que ele tá muito querendo entender assim essas pessoas, né? Sim. E como o Malcolm, né? Como o próprio Malcolm, quando ele coloca o personagem do Paul, o Delroy Lindo, o ator Delroy Lindo, como protagonista, e quando ele caminha sozinho, então ele de fato é esse homem negro na encruzilhada, né? Ele tem uma série de conflitos, uma série de contradições dentro dele mesmo, e o jeito que ele acumula as raivas, né? E aí eu lembro do que o James Baldwin, escritor, ensaísta, dizia que o negro relativamente consciente na América é uma pessoa com raiva, é um homem com raiva. Então, de todos os personagens, ele é o que carrega mais essa raiva, sabe? A raiva também adoecendo ele e tal. Então, eu acho que ele é um personagem bastante complexo, né? E um personagem que muitos cancelariam, né? Mas aqui é anti-cancelamento, o Spike Lee busca esse personagem complexo mesmo, porque não basta você errar e você ser cancelado, né? Outras questões. E usa ele como protagonista. Ele pode até ter características antagônicas, mas ele é o protagonista do filme. Né? E ele é a alma do filme. A tensão é construída em cima dele, é construída em cima da arma, né? E como o Chirac, esse filme também é um comentário sobre o armamento. Quando o Otis leva a arma que a vietnamesa deu para ele, né? E eles cruzam a selva sem arma nenhuma. Já é uma quebra de expectativa no filme de guerra.
os caras, soldados, ex-soldados americanos entrando no Vietnã, e os caras estão sem arma, né? Só tem uma arma ali. Então o que é isso? O cara só com a arma, mas essa arma, esse estranhamento de uma única arma vai gerando um conflito, vai gerando uma tensão no filme todinho, né? Isso também é interessante, que já faz esse comentário sobre a questão do armamento e o quão até o personagem do Delroy Lindo, que é o trumpista, né? Além do boné do Trump, ele tem toda essa obsessão da arma e tal. Aí ele faz questão de ficar com a arma quando ele descobre, né, que o Otto estava com ela. Então é isso. Eu acho que sem esse personagem ah, o filme perde muito, né? Então é bom que ele é a figura central mesmo. Embora eu acho que existem alguns tropeços na distribuição dos personagens. Não são todos os 4 veteranos que têm a mesma importância, inclusive, né? Os outros 2 ficam meio assim de coadjuvante, mas você não. Você entende, cada um tem o seu dilema. É interessante também porque cada um tem a sua especificidade, mas as figuras centrais é o Otis como contraponto ao personagem do Paul, né? E outra coisa que interessante é que é como se esse filme ele fosse não apenas uma referência a um Marvin Gaye, não apenas usar o Marvin Gaye como trilha sonora, mas uma chave de leitura possível é que esse filme é uma adaptação do disco do Marvin Gaye, What's Going On, que toca várias músicas são tocadas, né, no filme, e que é um disco que foi tocado pelas rádios do Vietnã do Norte, né? Assim como no filme, né? Tem aquela espécie de DJ que é mais uma retomada do Spike Lee. Ele repete também personagens, ou repete tipos de personagens. É só lembrar do Faça a Coisa Certa, em que o DJ é o radialista lá é o Samuel L. Jackson. Então aqui você tem essa personagem, né? Que é baseada em fatos reais, porque os personagens, porque lá no Vietnã do Norte tinha isso, eles botavam Marvin Gaye para esse disco para os soldados negros americanos, que foi um disco manifesto anti-guerra, também sendo um manifesto. Dá para fazer um paralelo com a obra do Spike Lee, né? Porque é uma obra de arte toda fundamentada mesmo, né? É um disco, talvez o maior disco da Motown. Então tem todas as características ali do gênero, mas ao mesmo tempo é um manifesto. Se você pegar a letra do What's Going On, sabe, imprimir assim, sei lá, entregar para alguém que não conhece, é tipo um manifesto anti-guerra mesmo, discurso político muito poderoso, né, anti-imperialista. E é isso que o Spike Lee faz no filme. Até a relação do personagem do filho com o Delroy Lindo, né? Também se aproxima da relação do Marvin Gaye com o pai, né? Que o Spike Lee também fez uma espécie de adaptação assim, dessa relação no filme Jungle Fever, o personagem do Samuel L. Jackson e do pai, que tem um final trágico, assim como o Marvin Gaye, né? Que o Marvin Gaye foi assassinado pelo pai. O pai deu um tiro nele, o pai era um pastor. E no filme Jungle Fever, de 1991, tem um personagem do Samuel L. Jackson que é morto pelo pai, que é um pastor. E tem até um plano em que ele pega a arma, atira no filho, aí bota a arma em cima da Bíblia. Assim. Então parece que a figura do Marvin Gaye tá ali já muito antes desse filme, mas nesse filme, de fato, é como se ele adaptasse o disco, né? É só a gente olhar What's Going On, Inner City Blues, né? God is Love, todas as músicas, tem músicas que ele fala diretamente, comentário, sabe, de salvar a natureza, de ir de encontro a todo esse lado imperialista e toda essa questão do dinheiro. Ele fala muito de dinheiro também, o Marvin Gaye, nesse disco. Né? E o eu lírico do disco é esse cara veterano de guerra que vem quebrado, que vem viciado em drogas, que vem, sabe? Então é como se o disco, What's Going On, ele fosse adaptado na forma de filme. Então os personagens são elementos do disco. Parece que tudo vem do disco enquanto um fruto, assim, enquanto uma obra primeira. Assim como eu falei mais cedo do autobiografia do Malcolm X, refletir sobre toda a obra do Spike Lee. Mas eu gosto de ver esse filme como uma adaptação do disco, né? Do What's Going On. E como a gente falou ali
no começo, né, que o Spike Lee ele é muito referente à cultura negra, assim, e os filmes deles são muito excessivos, né, assim, eles são cheios de informação e tal. E, e depois desse início dele começar a produzir documentários, eu acho que ele está assimilando isso para os filmes dele, né? Então, quando a gente vê ali o começo do Back of Bloods, que ele faz toda aquela contextualização histórica, que ele fala toda da, das figuras negras, né, que exportavam contra que eram anti-guerra, né, a guerra do Vietnã. Então ele tá incorporando toda essa linguagem documental ao filme, né, e que ele acaba criando todo aquele excesso de informações que ele sempre traz. E eu acho que ele tem isso no filme dele, assim, você falou de homenagear ou de adaptar mesmo esses artistas americanos, assim. É só ver como ele é referente muitas vezes, assim, não só direto, mas até na forma mesmo, né? O disco do Marvin Gaye, ele tá intrínseco ao filme, assim, ele faz parte do filme, é muito forte, assim. Tanto dentro dessas narrativas, assim, do próprio Darryl com o filho, e na obra do Spike Lee, ele vai homenageando vários artistas. Ele já fez Stevie Wonder, o Prince, o Michael Jackson. Então ele tem esse negócio dele homenagear esses artistas, assim, essas figuras negras, assim, nos filmes dele, eu acho. Eu acho que ele queria fazer biografias de todos esses caras, assim, eu acho. Mas ele só decidiu fazer só do Malcolm X e nos outros ele só vai fazendo as viagens dele, assim. É bem por aí mesmo. Então, daqui a pouco acho que faz 1 hora, né? Se alguém tiver Eita, daqui pergunta a aí, pouco vai fechar. escreve que qualquer coisa a gente pode abrir outra pra ir respondendo. Mas, de fato, eu acho que tem essas Eita, o Chico falou referências. aqui um negócio. Um lance que fiquei com a dúvida, na hora que a rádio fala sobre a morte do King, ela fala em Red One, mas o nome do grupo é outro. É, porque a rádio, ela mandava para vários grupos, né? Ela mandava para vários batalhões de soldados negros, então Eu, eu esse acho que era entendi só que mais um, né? eu entendi que o batalhão era Red One e ali era um destacamento, né? Que era o É destacamento verdade, dos pode ser Bloods. também. Aí eu entendi porque eu acho que esse Red One era o que tinha mais pessoas negras, né? Então eu acho que era intencional, tipo, eles escolhiam passar para ele direcionava mesmo, né? Porque como eles sabiam que tinham mais negros ali, aí eu acho que eles já falavam diretamente, assim. Aí, e aí o Bloods é um destacamento desse Red One, assim. Sim. E teve uma coisa que algumas pessoas criticaram o Spike Lee, dizendo que foi forçado aquela cena final, quando chega o cheque pra galera do Black Lives Matter, né? Então a galera falou, olha, ele... Netflix, né? Então ele se juntou ali, aproveitou os protestos e gravou aquela cena no final, né? Depois já do filme montado, gravou aquela cena e encaixou, já que é uma espécie de pós-fácil ali, finalzinho e tal, um epílogo, né? Mas ele respondeu isso, ele disse que aquela cena foi a primeira que gravaram, né? E quem conhece o cinema do Spike Lee sabe que ele faz esses comentários políticos, inclusive se referindo ao próprio movimento Black Lives Matter, como ele fez no Chirac. Então, quem disse que aquilo era forçado e tal, é a galera que não conhece mesmo já a trajetória, mas que na mão de outra pessoa poderia até ter essa suspeita, mas não foi o que aconteceu, né? Foi a primeira cena do filme. Eu acho que o filme dele, principalmente essa leva, assim, que ele tá muito ligado a documental também. Eles estão muito intrínsecos, assim, ao que está acontecendo no momento. Então, você até no Infiltrado na Clã, que ele está falando de uma coisa dos anos 70, um personagem está infiltrado na clã, ele no final vai retomar que aquilo ali ainda está acontecendo atualmente, quando ele vai falar da passeata lá de Charlottesville. Então,
ele tá querendo fazer esse comentário contemporâneo, assim, constantemente, assim. Então, e ele tá associado ao Black Lives Matter, né? Assim, eu acho que ele não, ele não tá ali colocando forçado porque ele é a, a vivência dele, né? se você antes se referenciava os Panteras Negras, hoje você vai referenciar o Black Lives Matter, né? Sim. Que é um movimento de maior potência agora, né? Lá nos Estados Unidos, o movimento antirracista, assim, e a forma de alcance também, já que o movimento ele já surge até com as hashtags e tal, então com esse lance da internet. E aí ele usa, não é aquela coisa de pegar o gancho, né? O cinema do cara é assim mesmo, né? Até por esse aspecto documental também, de misturar, de mesclar linguagens. Então colocar essa cena, né, também é uma forma de fazer essa ponte com a realidade, né? Junto ali dentro da Eu ficção. acho aquela cena representa, dentro do filme, ela representa muito essa conciliação, né? No final, tipo, os personagens eles acabam morrendo e tal, mas o dinheiro que eles acabaram recuperando acabou ainda sendo usado de forma para luta, né? Assim, de alguma forma. E tá, a live vai acabar. Acabou de avisar agora, uns 30 Quantos segundos. segundos? 20 Vai segundos. abrir outra ou Então, encerrou aqui? eu acho que é. Bora abrir, né? Outra. Aí o pessoal pergunta e aí a gente vê. Tá. Lembre-se de salvar, botar no Beleza? feed. E vamos salvar aqui a live Vai abrir também, outra pra aqui. quem quiser ver. Beleza. E aí? A Marisa mandou uma pergunta aqui. Sim, tô lendo. Ó, quem tiver pergunta assim, vai. Ela falou da paternidade, né? Então, Aqui entre o trumpista e é o bem filho. interessante, né? Porque o pai tem essa relação de afastamento com o filho porque a mãe morreu no parto e ele amava muito a esposa e ficaram só os dois. E eu acho interessante porque o Spike Lee, manjando, né? Já das relações raciais, ele sabe que o que acontece geralmente é o oposto, né? E a gente sabe que lá nos Estados Unidos é assim, aqui no Brasil é a mesma coisa. Então o que costuma acontecer é o oposto. São mães solteiras que criam os filhos e tal. Geralmente o pai que é ausente. Então aí aparecendo a inversão, né? É como se também fosse um comentário sobre essa construção desse núcleo familiar, em que falta a mulher, né? Falta a mãe. E, mas é aquela coisa de que o homem negro, e ainda mais ele, que é um homem negro que foi veterano da guerra, então um cara que já vem cheio de traumas, ele ter esse lance de cuidar do filho é como se não fosse pra ele, né? Então vai de contra o ódio, vai de contra o machismo, vai de contra toda aquela relação hierárquica, né? Então é aquela coisa dele ver o filho na hierarquia, né? Mas eu não sei se vai além, se vai para o lance do filho ser diferente dele, mas provavelmente também, né? Já que ideologicamente o filho deve ser bem o oposto, né? Eu acho que o filme dele tem esse comentário muitas vezes sobre paternidade, assim, né? A figura paterna, assim, sendo uma figura muito problemática, assim. E eu acho que ele tá falando também sobre ele de certa forma ele tá falando sobre essas masculinidades negras, né? De alguma forma, assim, né? No filme dele, assim, então o personagem do Daryl Lindo, ele é um cara super traumatizado, ele é um cara que ele negou tudo que ele era para virar outra coisa. Então acho que ele está falando dessas figuras paternas negras, assim, que eu acho que acabam sendo muito. A gente fala desse negócio de ser tóxico, né? Figuras tóxicas. Eu acho que ele tem essas problemáticas, assim, né? De paternidade, assim, muito fortes, assim, que é uma questão comum, como você falou da, da população negra, infelizmente, que muitas vezes
a paternidade é algo que não faz parte muito da vivência negra, assim, ou porque esses homens morrem muito cedo, ou porque acaba acontecendo um abandono. Então, acho que ele está fazendo muito esse comentário, né? Ele teve que criar o filho, mas ao mesmo tempo ele abandonou o filho, né? E que eu acho que aí ele vai trabalhar essa tensão dentro do filme, né? Dentro os dois, né? Sim. Deixa eu ver quem falou aqui. Aí a Rose falou, comenta sobre afroasiáticos, mas antes tem os comentários sobre isso que a gente falou, né? A Renata falou ao mesmo tempo que ele reconhece e desconhece o filho em determinados momentos do filme a partir de atitudes que o filho toma. De fato, né? Tem toda essa relação parece que até a aprovação é difícil para ele aprovar o filho e para ele demonstrar que está aprovando, né? É por isso que quando ele diz que ama o filho no momento do filme, os caras chegam a olhar estranho, assim. Então tem toda aquela coisa da hierarquia mesmo do pai, homem negro, né? Então ele constrói essas travas no diálogo e nos afetos, né? Aquela admiração tão grande pelo colega e pelo filho, essa rejeição. Justamente porque o líder lá, o Storm, ele era esse negro ideal, digamos assim. E aí ele também tem aquela culpa porque pra ele que matou, né? Que foi ali um acidente da arma e tal, e ele tinha essa culpa. Então, a culpa no homem negro, no homem geral, mas também falando de masculinidade negra, né? A culpa é bem internalizada, né? A gente sabe. A própria Bell Hooks fala disso, né? Angela Davis. A Bell Hooks fala que nenhum homem falava sobre homem, aí ela foi e começou a falar, porque nenhum homem falava. Então, nela a gente encontra tudo isso, né? Muito interessante. Então, essa culpa internalizada, todas essas travas, né? Aí a Rose falar sobre os afroasiáticos, é bem interessante isso, né? Porque mostra o racismo sofrido, né? Pela personagem, deixa eu ver o nome dela aqui. A É a personagem Ming, da não? Como é? Ou é a filha que chama Hanoi. Ming? Não lembro. Hanoi? Ó, Ah, não, Tá qual. escrito aqui Hanoi Hannah, tá escrito aqui no Google. Que é a personagem da mulher que vai ajudar eles, né? Que teve um relacionamento amoroso com o Otis e tal. E aí ela fala do racismo que sofreu por causa da filha, né? E a filha também. Então, ele também intersecciona essas questões, né? Que mesmo ali e é até como se, junto com o progresso, que no começo do filme eles andam pelas ruas do Vietnã, tá todo americanizado, parece também, é como se incorporasse até o racismo também, né? Viesse o racismo americano também. O filme o cinema do Spike, ele fala muito sobre as dores, assim, da comunidade negra, assim, essa questão do afeto no filme do Spike, ele tá muito ligado também às dores. Os filmes dele acontecem muitas vezes tragédias, muitas coisas assim. A violência permeia muitas vezes os filmes dele, assim. Então, ele tá sempre fazendo muito comentário sobre essa parte, assim. Muita gente chama de um filme muito pessimista, às vezes, o Spike Lee, né? Porque às vezes os filmes dele acabam de forma meio triste, assim. Às vezes o filme não é triste, assim, dentro do contexto, mas ele sempre dá uma porrada, assim, no final, assim. Como Faça a Coisa Certa, Então, né? Assim, é, Jungle então, Fever, os finais bad. ele sempre, o cinema dele tá permeado por isso, assim, né? E eu acho que também sobre essa questão dos vietnamistas, eu acho que tem uma coisa do Fanon que ele fala dos condenados da terra, né? Que o Fanon é um pensador martinicano, assim, que ele é uma referência, assim, do pensamento decolonialista. E ele fala sobre os condenados até que são essas figuras que são frutos da diáspora ou da colonização, né? Assim, são essas figuras
que eles sofreram pela colonização, né? Assim, então, eu acho que no filme do Spike ele acaba rolando o encontro desses condenados assim da Terra, que são os negros americanos, frutos da diáspora africana, com os vietnamitas, os vietnamistas que foram colonizados e e foram atacados pelo imperialismo americano, assim, então, e que eles acabam se reconhecendo nesses traumas que eles viveram, né? Eu acho que no final ali acaba um lance meio que de reconhecimento desses traumas, assim, daquele cara que é o guia, da, da mulher que teve relação com o Otis, né, e a filha. Eles são todos esses frutos, assim, desse colonialismo, desse imperialismo americano também. Então eles são os condenados da terra, assim. É muito uma materialização desses condenados da terra que o Fanon fala, assim. Eu acho muito legal, assim, pensar o filme dentro dessa lógica, assim. Porque ele está falando ali sobre aqueles povos que eles saíram dos Estados Unidos e foram para o Vietnã e eles acabam entrando em outra realidade, assim, né? Aí tem mais Isso. perguntas. Gostei do filme, referências, alguma O figura negra Marcos histórica, daí falou, aparece mesmo a fotografia, isso. A mescla de ficção com documentário. De fato, aqui ele parece que aqui é mais potente, né? Por exemplo, tem uma cena que eu gosto de falar que é no momento em que os personagens, os vietnamitas, eles rendem os americanos e ele vai dizendo que a crueldade vem deles, né? E enquanto ele vai falando, existe um corte seco de imagens de crianças assassinadas e tal, aquela foto daquela menina chorando assim numa explosão na Palme, né? E aí ele vai falando e vai cortando corte seco assim essas imagens, né? É bem interessante o artifício do documentário, né? Da linguagem de documentário. Tem mais aqui, beleza. mas Incorporação ele do cine perguntou sobre os norte-americano no país vietnamitas, comunista. né? Eu Sim, os acho assim que vietnamitas. o Vietnã dentro do filme, eu acho que ele tá dentro é, o filme do Spike, o cinema do Spike Lee é um cinema estadunidense ainda, dentro da sua forma, assim, eu acho que mesmo quando ele entra, assim, ele vai entrando dentro do olhar, de um olhar estadunidense, dentro do Vietnã, assim. Então eu acho que os vietnamitas, eles não são figura central do filme, alguns personagens, assim, eles estão a serviço da trama, ou eles são mais alguns arquétipos assim do que são, por exemplo, a mulher que o Otis teve relação é que era uma daquelas mulheres que se relacionavam acabavam se relacionando com soldados e depois elas eram rejeitadas pela população vietnamita, assim, ou pela sociedade, assim, de alguma forma, né? E que acabavam sofrendo de diversas maneiras, assim, ou o guia, e depois a gente vai sabendo que ele tem uma relação, né, com a guerra, que ele teve os parentes dele estavam na guerra. Então, os personagens, o Vietnã, assim, como todo, ele tá dentro de ele é um universo assim que ele entra, mas ele eu acho que ele não quer falar sobre o Vietnã em si, né? Eu acho que ele está querendo falar sobre ele tá querendo falar sobre a comunidade negra, assim, eu acho americana de fato, assim. Não um filme sobre o Vietnã, eu acho assim. Eu acho que ele tá querendo falar, querendo. Ele reconhece os vietnamistas, assim, eu acho que ele tem um olhar muito próximo, assim, com os vietnamitas, só que ele não é um filme sobre eles, né? Eu acho.
eu não acho também que o filme ele estereótipa os vietnamitas, assim, como já o cinema americano fez muito, assim, né? Acho que ele coloca ele em outros lugares, assim, mas ele também não é um filme sobre a guerra os vietnamitas de fato, assim. Ele ainda está na Sim. perspectiva estadunidense, assim, o filme. É aquela coisa, né? Recentemente eu vi uma live do Alan da Rosa, escritor negro, da pedagogia também, da literatura. E ele disse que ele é um. Até comentando sobre esse filme, no momento da live, ele dizendo que ainda é um filme americano, né? Apesar de ser anti-imperialista no discurso e tal, ainda é americano, né? Assim como o James Baldwin, que era o escritor que desmontava o American Dream, né? Na sua literatura. Mas ele ainda era americano, ainda escrevia de forma americana. Então, existe um nacionalismo ali, existe uma coisa. Existe um bairrismo de recifense nos americanos, muito forte. Imagina um americano em Recife. Tem mais? É, é isso, mas eles têm uma participação muito forte, assim. Eu acho que ele coloca, eles acabam, os personagens que não são o personagem do Daryl do Otis e o filho, eles depois acabam estando mesmo no mesmo plano, assim. Eu acho que eles acabam todos entrando, ele trabalhando eles em qualidade, da mesma forma, assim, eu acho, assim. Por exemplo, a personagem que o Otis se relaciona, por exemplo, ela é a que causa a, a desavença entre eles, porque ela que dá a arma, né? Pro Otis, né? Então ela que coloca primeiro assim a questão assim da. Então os personagens estão diretamente ligados ou dentro da trama do filme ou dentro das relações assim, do filme assim. Isso. Eu acho que ele não tá vilanizando assim, de fato, né? Mas nem acho que o vilão acaba sendo o próprio Deroy quando ele toma as figuras de antagonista, mas ele também acaba virando depois o francês lá colonizador, né? Então É, ele vai colocando assim. E o boné do Trump vai dando lugar ao vilão, na verdade. Assim, se você for ver, ele acaba virando a marcação do vilão. Quem tem o boné do Trump é o vilão do filme. Se você se ligar. é. E é interessante porque o Infiltrado na Clã é um comentário sobre o início da era Trump. Né? E o The Five Bloods já é um comentário sobre o fim do primeiro mandato do Trump. E o Ela Quer Tudo é um comentário sobre o durante, né? Então o Spike Lee faz essa crítica ao governo da situação em 3 obras, né? O Felipe tinha falado, né, essa incorporação dos símbolos norte-americanos no país comunista, entre aspas. Então, né, tem todo esse lance do capital chegando em todo lugar, né? Então a gente vê lá na China os Disney World da vida todo canto, né? Então, isso incorporando também, ver que eles andam lá na rua, eles acham a coisa estranha, mas ao mesmo tempo não é um lugar americanizado, né? Porque naquela cena lá da feira tem todo aquele conflito, né, dos personagens. E demora um pouquinho, aí o vendedor da galinha, né? Ah, você matou meu pai, você matou não sei o quê. Então tem toda uma tensão ali. É uma maneira de tratar os americanos e viver com a americanização no terceiro mundo, né? Essa relação de dualidade, de querer o sonho americano também, de querer os produtos e tal, mas tem todo o passado muito mais violento, assim, explicitamente, né? Uma falsa conciliação. O que E tem mais? uma piada que ele faz, né, dentro do filme que eles falam do Ho Chi Minh, né? E depois o cara compara com o George Washington, né? Aí o cara fala, cara, o George Washington ele tinha 200 e tantos escravos. Então não dá para comparar o Ho Chi Minh com o George Washington, assim. São figuras diferentes, assim. Eu acho que o Spike Lee na ironia dele, nas brincadeiras dele, ele acaba fazendo esses comentários assim sobre o Vietnã. Assim.
Isso que a Tati falou agora das prostitutas, ela falou, tem uma tradição de prostitutas esconderem armas e uma dubiedade na relação dela com soldados, não só na guerra do Vietnã. É verdade, assim, e se for pensar em filmes de guerra, né, no geral, assim, principalmente filmes asiáticos, assim, tem muito essa questão das prostitutas com os soldados, assim, né? E eu acho que quando o filme vai para aquela parte muito Vietnã, assim, eu acho que o Spike ele tá querendo muito homenagear aquele cinema asiático, assim, que ele gosta, assim, né? Tem umas cenas que parece cena do Wong Kar-wai, assim, quando ela vai naquela casa dela, daquela mulher, assim, né? É muito Sim, bonito, assim, os de planos, mostrar assim. a cidade, né? Antes da selva, né? A É, cidade e tal, o neon, o colorido, o cotidiano, dia a dia ali, os barulhos, né? O é, som desse filme também é muito interessante, né? Também a serviço do exagero, tipo a trilha sonora durante as cenas de ação, que eu vejo como cenas de ação exageradas e, entre aspas, até mal feitas, porque é como se as cenas de ação emulassem esse cinema que eles criticam no filme, dentro do filme, fala mal do Rambo, fala mal do Chuck Norris. Parece que tem uma assimilação na forma das cenas de ação também e tal. Apesar de haver o uso da 4.3, né? De emular um 16mm, sei lá, uma filmagem mais antiga. Mas tem todo esse exagero do jeito que eles estão atirando e tal. E tem a trilha sonora meio alta também. É um negócio todo exagerado, assim, todo espetáculo, né? né, É muito parece além é de um filme de referências. guerra Black Exploitation, assim, né? É meio que um filme de guerra Black Exploitation, essa parte aí. Cadê? Em determinado momento podemos chegar a pensar que o guia ou a ex-namorada do Otis traíram eles. Uma provocação interessante. E aí aparece o francês, né? Porque eles são. Eles não detêm o capital, né? Eles são ali pessoas também da correria ali. Eles são intermediários, né? Então é o francês que, inclusive, quem desconfia do francês desde o início é o personagem do Paul, né? Desde o início que ele, naquela cena da conversa, ele já fica de pé atrás com o cara e a gente ri porque, o cara é xenofóbico aí, os comentários dele com o francês e tal, mas no final ele tava certo nesse sentido, né? O francês que Sim, muito aparece boa a ali, tensão todo entre os o Jean dois. Reno, Jean Reno. A Maísa falou, apesar das provocações, achei que existia mais proximidade entre os vietnamitas e eles do que com o estrangeiro. Porque naquela cena, tem até uma cena que o vietnamita diz, você matou o meu irmão, parece que é pro Delroy Lindo, ou é pra outro personagem negro, e tem um olhar deles ali que é tipo, nós somos soldados aqui, nós dois perdemos coisas aqui na guerra, né? Porque eu sou eu que minha família combateu aqui, né? E você é um soldado negro, né? Você não tá na linha de batalha, não. Quando vieram pra cá, pra guerra, e a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Iraque, todas as guerras americanas. Vai muito soldado e quem vai pra linha de frente são os negros, né? Na Guerra do Vietnã mesmo, o país com 11% de negros, a população, e 30% dos soldados eram negros. Então, como bater essa conta, né? É a bucha de canhão mesmo. Então rola essa. Eu percebi esse olhar de aproximação, assim, de identificação, mesmo eles estando em lados antagônicos. Um tá querendo um matar o outro ali, mas eles sofrem do mesmo mal, né? Como você falou, dos condenados de terra, né? Que é do imperialismo norte-americano, né? Eles acabam assim reconhecendo ou na dor, né? Eles têm os traumas em comum, todos eles passaram pelo mesmo trauma da mesma guerra, né? Então eles acabam se reconhecendo nesse trauma, né? De alguma forma, assim. E porque todos eles são povos oprimidos, de alguma forma, assim, pelo mesmo opressor, né? Que é o imperialismo americano, assim, né? É isso. O que mais? Tem mais alguma coisa?
tiverem mais alguma pergunta aí, essa é a hora. Isso aqui, A os Tati caras fez uma jogando bomba pergunta aqui, pra né? gente falar lá no final, No viu? final, né? Pode ser É. ela, né? Qual é a pergunta mesmo? Esse lance que a Pergunta. Maísa falou do pai se sentir traído, é, eu acho que é porque é o pensamento também, ele não tá, é o pensamento trumpista de alguma forma, né? De nacionalismo americano, né? Assim, né? Nacionalismo, é. É o nacionalismo americano do Trump, assim, todo, assim. A pergunta da Tati é: o que da cinematografia do Spike Lee como diretores negros tomam como principal referência para a produção de vocês? Então, eu acho que o Spike Lee é referência para mim, até para minha literatura, né? Assim, eu acho que a forma de usar dos estereótipos e da ironia. A ironia e o riso também pode ser lido como uma característica fundamental da arte negra também, porque enquanto por muito tempo só existia a dor, né, para os negros, então o riso é uma arma também. O riso é uma forma de esconder algumas coisas, mas também criticar. É só olhar o Machado de Assis, pô. Dá para fazer paralelos muito fortes entre o Spike Lee e o Machado de Assis, por exemplo. Esses livros aqui que para mim, o Vendido, né? Com uma recomendação aí. E depois o Slumberland, todos eles do Paul Beatty, um autor americano negro. Isso aqui pra mim é Spike Lee versão literatura contemporânea, né? Então, a ironia, o uso da ironia como uma arma mesmo. É só olhar o samba também, olhar o Lima Barreto, né? Então tá na cultura negra mesmo, o uso do riso para subverter algumas coisas, olhar o talk show e tal. Todo mundo odeia o Chris, que usa de referência do Spike Lee direto. É isso, né? O Spike Lee acaba sendo referência central, assim, do cinema negro, assim, de qualquer pessoa, assim, no mundo, assim, porque ele é a pessoa mais vista, assim, ele é a pessoa que você mais vê, assim, próximo, assim. E ele é um cara que tem muito, a produção dele é muito longa, assim. Eu toda vez que vejo um filme dele, assim, um filme que eu ainda não vi dele, assim, um filme novo dele, assim, um filme que eu ainda não vi, da filmografia dele, eu penso, porra, que filme foda da porra. Aí eu vi o Jungle Fever, que é o filme que o Lucas falou, assim, e você olha, vai olhar o Jungle Sim. Fever, é um Muito filme foda esse que é o filme. último filme que eu vi dele. O Jungle Fever, ele é um filme que fala de cinema noir, ele é cinema noir, ele é, ele tem uma montagem incrível, assim, junto com a música do Stevie Wonder, ele fala sobre um monte de coisa ainda sobre a população negra, e ele tem um discurso nele, assim, tão potente que até hoje as pessoas discutem sobre a mesma coisa que estão dentro do filme ainda dele, e é um filme de 30 anos atrás, então é um cinema muito potente, assim, os filmes dele, o cinema do Spike Lee. E ele parece que os filmes dele são sempre muito urgentes, assim, mas parece que nunca se encerra neles, assim, né? As coisas sempre, a gente sempre vai ver e vai ver alguma coisa, vai chegar mais, assim, nele. É isso aí. A forma de colocar a política também, né? É um, tudo que eu escrevo assim, não apenas no cinema, mas esse lance do manifesto, né? Porque é um terreno muito, o Spike Lee ele transita em dois terrenos muito complicados, que é o de brincar com o kit, o estereótipo, que é pra você cair na besteira, pra você fazer um negócio ruim é muito fácil. E do discurso político, que é pra não ficar panfletário. Só que ele é tão exagerado que ele fica panfletário, mas mesmo assim não se desloca
de todo o universo cinematográfico dele e sempre tenta inovar, né? Você vê nos filmes de Spike Lee, então são planos diferentes, câmera na mão, plano de sequência, fotografia, direção de arte sempre diferente. Nesse filme mesmo do Bloods, até o uso dos formatos de tela diferentes em tempos diferentes, né? Tipo, no passado é o 4:3, no presente é o 16:9, né? Quer dizer, acho que é outro até, é de cinema mesmo. E depois, quando eles estão no tesouro, que mistura o passado e o presente, a tela abre todinha, né? Como se juntasse os dois formatos no final. Então, essas inovações de música, toda essa estética, não é só a temática. Mas tudo isso é referência para uma série de realizadores negros e negras, né? A gente vê, todo mundo fala aí, pô. Ontem teve uma masterclass com o Jefferson D. Ele falou do Spike Lee. Teve essa live que eu vi do Alan da Rosa, que é escritor, falou do Spike Lee. Galera no Twitter, sabe? Todo mundo comenta e tal. Então, referência para artistas negros e negras em geral, assim, não apenas de cinema, né? Mas reflete muito até por ser um artista bem popular, né? Então reflete muito para toda essa galera, assim, é uma grande referência, né? Não é Aí, isso, ó, você o vê que Jean falou, né? Que movimentação de câmera é o que mais chama. Então, para você ver, o cara é tão rico que por mais que ele tenha um discurso político, né? A questão da temática negra, do universo negro que a gente assistindo se identifica muito, né? O Jean falou, o Jean também é negro, então vai se identificar, mas o que chamou mais atenção para ele, veja só, é as questões de movimentação de câmera, então são questões ali técnicas, né? Para você ver como ele consegue abarcar toda essa completude, assim, não apenas temática, né? Mas também técnica do cinema, da linguagem cinematográfica, né? é e o. Uhum. E o Spike Lee ele é um cara que. Ele é professor de cinema também. Então, ele. Ele não tá preso. Ele, apesar do cinema dele. Ele bebe muito do clássico americano, assim, eu acho que ele tá sempre. Ele vendo o cinema, assim, do mundo todo, assim. E ele acabou sendo referência, por exemplo, o diretor de fotografia dos 5 primeiros filmes deles, assim, do, do, do Faça a Coisa Certa ali pra frente, até o Malcolm X, parece, que ele foi um diretor de fotografia que depois ele foi filmar na África, então ele fez filmes com o Sam Bene, fez filme com vários cineastas africanos, assim, e que acabaram usando, bebendo um pouco da fonte do Spike Lee, né? Era o fotógrafo do Spike Lee, esse cara. Então eu acho que o Spike Lee acaba influenciando assim diversas formas assim no o cinema assim, todas as cinematografias negras assim que existem, né? E eu vou ler um poema aqui, né? Talvez para fechar e tal, não sei se tem alguma pergunta. É um É, poema que o sim. Jean, o Jean falou aí, ele já escreveu, né? A gente passou uns filmes pro Jean, conversando no grupo e tal. E, e aí ele assistiu Jungle Fever, junto com a gente, junto assim, no mesmo dia, né? E aí ele escreveu um poema, vou ler aqui, chamado Cidade em Chamas. Um poema para Spike Lee. Ligue para a emergência. As selvas febris tomam conta da cidade. Um pôster com a bandeira americana enxurrada de sangue decora o quarto recém-pintado de azul. Acorde, acorde, acorde. Um negro raivoso é capaz de libertar os corpos da pólvora e dos coturnos no asfalto. Ser antirracista igual Spike Lee, ouvindo Miles Davis numa segunda-feira chuvosa. Ela quer tudo, ela sempre quis tudo. Poema do Jean Albuquerque para o Spike Lee. Ao som de Marvin Isso Gaye. aí. Ao som de Marvin Gaye. Falando sobre o Miles Davis aí. É os sons da diáspora. Então, E aí, mais uma coisa que o meu celular acho que tá não tem mais descarregando aqui. perguntas. Se eu... Então vamos encerrar, pessoal. Então, passando um recado, né? Final.
A gente A gente vai postar, né, os filmes, né? Que estão em streaming, né? Do nos Spike Lee, né? stories, né? Pronto. E assistam, né? Assim, usem os meios aí para conhecer a filmografia do Spike Lee, os meios possíveis, todos os meios possíveis. E sábado que vem já tem outra live também, que é agora a gente vai continuar o multiculturalismo, assim, a cena multicultural dentro do Mirante, que aí é dentro do horário da nossa sessão mesmo, que é no sábado, às 2 horas da tarde. E a gente vai falar de cinema africano, Tukibuk, A Viagem da Hiena, do Djibril Diop e Mambeti. Então, assistam. É um filme foda. E apareçam lá no sábado pra gente discutir aí. A gente vai botar o Aí link e vai ser eu e tal. o Lucas de O filme novo. tá no YouTube, né? Vai ser nós dois de novo. A duplinha aí. E vamos embora. É isso aí. Wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Então vamos Valeu, lá. galera. Foi massa. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera, pra comprar a viagem da gente. É isso aí. Até sábado.